Salve pessoal do meu canal. Hoje eu tô com companhia aqui. O meu irmão tá aqui comigo. E ele é muito parecido comigo. Eu vou mostrar ele pra vocês. Esse daqui é o César. A gente é parecido, né? O nariz é igual. Mas sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Hebreus capítulo 11, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Como você define a fé em sua vida? Você é aquele tipo de pessoa que precisa de um amuleto para crer nela? Como, por exemplo, um colar com uma cruz, que se você sai sem ele, você se sente inseguro, não se sente protegido? Eu já conheci e já andei com pessoas assim. Ao longo da minha vida, eu sempre tive uma definição muito errada sobre a fé, por somente acreditar, mas não praticar e viver ela de maneira certa. E foi lendo a Bíblia e aceitando Jesus verdadeiramente que eu aprendi tudo sobre ela. E se você perguntar para mim, e hoje, mano, como tu define a fé? Eu defino ela como acreditar, fazer e ser. Porque o próprio Jesus Cristo disse que a fé sem obras é morta. Mas num passado recente eu não pensava assim. E por isso passei por muitas dificuldades em minha vida. Eu pensava que por somente acreditar e aceitar que Jesus morreu na cruz como nosso Salvador era o suficiente para mim ser salvo. Mas vivendo de qualquer jeito. E sei que tem muita gente que também pensa assim. Quem sabe até você mesmo, que está me assistindo agora, também pensa assim. Geralmente, quando pensamos isso é porque lembramos daquele versículo que está em Marcos 16:16, que diz que todo aquele que crer nele será salvo, e que isso já basta. Mas na verdade, precisamos nos arrepender genuinamente e viver para a obra de Deus. Só assim teremos a total certeza da salvação perante a Cristo naquele dia. Quando Jesus disse que a fé sem obras é morta, é porque não basta só acreditar. É claro que as palavras têm poder, mas tem certas situações das nossas vidas que só falar não adianta. Precisamos agir. Como posso te citar um exemplo? Deixa eu pensar aqui. Vamos supor que você chegue num pedaço de terra e diga com tuas palavras: eu quero que cresça agora uma flor aqui. Vai crescer? Tu acha mesmo que vai crescer? É lógico que não. Porque somente Deus tem esse poder. Nós somos apenas seres humanos pecadores. Mas se você colocar uma semente ali, a flor vai nascer. E é isso que Jesus se refere quando ele fala que a fé sem obras é morta. E a nossa salvação é como essa flor. Ela nasceu, mas se não for cuidada, regada e ficar ali jogada, ao invés dela crescer e subir, ela vai morrer e sua raiz ficará morta, debaixo da terra. Diante da lei de Deus, pode ser sim que só por crer seremos salvos, porque na palavra também diz que aquele que não crê que Jesus Cristo é real, já está condenado. Mas perante a lei dos homens, ele mesmo fala a respeito da fé e das obras. Porque o mal do ser humano é julgar. Por isso precisamos dar um bom exemplo nessa terra. Se você é cristão e alguém te ver no bar, com certeza vai falar: olha lá o irmão, ó. E isso vai levar essa pessoa a também viver assim, ou nem querer ir para a igreja. Mas só Deus pode me julgar. E mais ninguém. É claro que pode sim.
se você vive uma vida correta com Cristo. Ele mesmo te dá autoridade para exortar o teu irmão que está perdido, para você julgar sim e dizer: cara, para com isso, não faz isso, sai daí, isso não vai dar coisa boa. Mas se você está fazendo mais coisa errada que o teu irmão ainda, aí sim, só Deus pode julgar, porque isso já se torna hipocrisia da nossa parte. E para ter essa verdadeira fé, também temos que ser ela. Um verdadeiro cristão não fica só se lamentando, fazendo dos problemas um gigante e deixando a tristeza, o medo e a dúvida tomarem conta do coração. Eu digo isso porque eu era assim. Falava que tinha fé em Deus, mas vivi muito tempo da minha vida com depressão, com angústia e amargura, tornando tudo isso um gigante, como se todos esses problemas fossem maiores que Deus em minha vida. E quantas pessoas são assim hoje em dia? Talvez você seja assim. Por isso Jesus disse a passagem que está em Mateus, capítulo 17, versículo 20, que diz assim: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E você sabe muito bem que um monte, ou seja, uma montanha, não deixa de ser um gigante. Quando eu falei que também precisamos ser a fé, é porque já passei por isso. Em algumas situações já tive muita fé, porque olhei para Cristo. E em outras não, porque olhei mais para os problemas. E por isso eu me deixei levar pelo sentimento de angústia, pela tristeza, pela dúvida. Até mesmo Pedro, que já foi discípulo de Jesus, já foi assim. Naquela noite, hoje está chovendo aqui em Alegrete, né? Deu um temporal bem forte de manhã. Pedro, naquela noite, naquela tempestade em que estava no barco, Pedro teve um dos maiores atos de fé da história. Quando Cristo estava andando em direção ao barco sobre as águas, Pedro gritou: é você, mestre? Se é mesmo tu, então ordene que eu também ande sobre as águas e vá ao teu encontro. E Cristo respondeu: pois venha. E no meio do oceano, numa tempestade, qual era o lugar mais seguro para se estar? Lógico que dentro do barco. Mas mesmo assim Pedro saiu do barco, olhando fixamente para Cristo, e começou a andar sobre as águas também, em direção ao seu mestre. Lindo, né? Só que quando Pedro tirou os olhos do seu mestre e começou a olhar mais para a tempestade, ele afundou, porque olhou mais para os problemas que estavam ali em sua volta do que para aquele que pode acalmar a tempestade e resolver qualquer problema. Jesus então o salvou, dizendo-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por isso, não duvide de você mesmo. Não duvide, irmão. Que você pode, e que você é capaz, e que você vai vencer esse problema, e que essa tempestade vai passar. Tenha fé, ao invés de ficar aí se lamentando, chorando, ou até mesmo culpando a Deus por esse deserto em tua vida. Eu já fiz isso, mas não podemos esquecer que foi no deserto que Deus fez seus maiores milagres pelo seu povo. Porque o povo de Israel era escravo no Egito, e por si só não conseguiam sair dali e resolver aquele grande problema. Mas o Senhor tirou eles de lá, abriu o Mar Vermelho, fez chover maná do céu, e tudo isso pela passagem do deserto. E no final eles teriam a terra prometida, a grande bênção no final daquele deserto. Mas mesmo assim,
ainda se lamentavam, reclamavam e não confiavam totalmente, ao ponto de quererem voltar para o Egito e permanecerem naquele problema. Assim somos eu e você, quando o Pai nos tira do mundo e nos leva para a igreja. E saímos da igreja, nos desviamos e voltamos para o mundo de novo. Eu me identifico com isso. E talvez você também se identifique. Porque já fiz isso e por causa disso vêm as consequências. Só fiquei rodando e rodando no mundo lá fora, atrasando a bênção e a terra prometida de Deus em minha vida. Porque Ele tem um propósito para mim. Sim, Ele tem. E também tem um propósito para você. Sim, Deus tem um propósito para você. Porque Jesus Cristo te ama. Aquela passagem pelo deserto e aquele processo para o povo de Israel era para ser apenas alguns dias, mas por causa da murmuração e a falta de fé, foi 40 anos. Porque é isso que acontece quando só nos lamentamos e reclamamos de tudo. Alimentamos cada vez mais os problemas em nossas vidas. E em Salmos, capítulo 78 e versículo 40, diz assim: quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? E Jesus Cristo realmente fica triste quando nos afastamos do caminho dele, quando só reclamamos e não confiamos que ele pode resolver sim todos os nossos problemas. E quantas vezes fazemos isso no dia a dia? Por isso, tenha o primeiro ato de fé de Pedro ao sair do barco. E seja como Davi, que era a própria fé em pessoa, que não teve medo do gigante, porque ele sabia que Deus na vida dele era maior do que Golias. E ele teve a vitória, numa batalha em que ninguém acreditava nele. Davi tinha fraquezas? Tinha sim. Assim como eu tenho fraquezas, e assim como você tem fraquezas também. Até mesmo o Superman tem uma fraqueza. Todos sabem que ele é um defensor da humanidade, que ele voa, usa capa, é de aço e que já derrotou muitos inimigos para defender a humanidade. O único inimigo que conseguiu atingir ele e bater nele foi o Batman, por saber que sua fraqueza era a Kryptonita. E com muita inteligência, todos os dias ele se preparava para armar uma cilada e dar o bote na hora certa. E como o Batman é chamado? Cavaleiro das Trevas. E quem é o príncipe das trevas nesse mundo e que arma cilada para nós? O próprio Satanás. O Batman é humano e eu nunca considerei ele como um herói, mas sim como um morcego, que também se atrevia a atacar outros heróis que também eram humanos. O diabo sabe que o Superman da vida real é Jesus Cristo, defensor da humanidade, o verdadeiro herói que não usou capa, mas sim uma coroa de espinhos e morreu para nos salvar. Assim como o Batman não pode atacar o Superman sem a Kryptonita, o diabo também não pode atacar a Cristo num confronto direto, somente usando uma estratégia, ou seja, a Kryptonita da vida real, que é nada mais nada menos que o pecado. Porque fazendo isso, ele faz com que os escolhidos de Cristo errem e usa outros seres humanos que estão cheios de trevas e maldades para influenciar e desviar jovens do caminho de Deus. Assim ele sabe que Cristo vai ficar triste. E essa é a forma que ele usa para atingir a Deus. E por falar em fé, precisamos renunciar às trevas desse mundo e não nos inspirar no Batman, mas sim no Superman, que seria Jesus Cristo da vida real. E você não precisa ser de aço para ser um super-herói. Basta você fazer a vontade do Salvador e ser um ganhador de almas. Então você vai ser um herói da fé da vida real. Assim como foi Moisés, assim como foi Davi, assim como foi Jó e o próprio Jesus. Você já se imaginou sendo um herói da vida real? Sendo alguém lindo
e importante para Deus? E hoje mesmo tu pode começar. Mas quem sabe tu não se vê nesse papel porque não fala muito bem, porque é tímido ou se acha feio. Entenda uma coisa, mano. Você só precisa se deixar ser usado, respeitar o processo de Deus em tua vida e se deixar ser transformado. Você pode ser mal, você pode estar se arrastando, você pode se achar feio, mas se tiver fé, Deus vai te usar sim, resolver os teus problemas e fazer você alguém importante, desempenhando um papel lindo aos olhos dele. Há um processo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Veja o exemplo da lagarta, que é feia e anda se rastejando, mas ao longo do processo de sua vida, ela começa a ganhar asas e se transforma numa linda borboleta e sai voando, alcançando os lugares mais altos. Assim também foi com Saulo, que era um homem feio por causa do que era no seu passado. Mas quando deixou Cristo transformar a sua vida, começou a viver através da fé e se tornou um apóstolo, mais conhecido como apóstolo Paulo. Quando eu entendi isso, eu mudei a minha forma de pensar, de viver e enxergar a vida. E pode ter certeza que se você começar a ser um herói da fé, não terá inimigos, problemas e situações que possam te derrotar. É como diz aquele ditado muito conhecido por todos nós: nunca diga para Deus que grande é o teu problema, mas diga ao teu problema que grande é o teu Deus. Você está me entendendo? Nunca diga para Deus que grande é o teu problema, mas diga para o teu problema que grande é o teu Deus. E que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.